Bem-vindos ao Festival do Mundo, boa tarde a todos. Estamos aqui com a Associação Evoluir Oeiras, o meu nome é Duarte Mata. Vamos estar hoje aqui num debate em torno de um filme que já tem algum tempo, já tem quase 15 anos, um filme da Ursula Mayer, que foi apresentado no Festival de Cannes, é um filme de 2008. Nós vamos ver alguns certos desse filme. E vamos ter aqui uma conversa com os nossos convidados, que eu passarei em seguida a apresentar. O nosso mote para esta conversa é, no fundo, qual o papel e quais as perspectivas para as populações quando se constroem vias rápidas rente às suas janelas, e o que é que isso pode afetar a saúde, o que é que pode afetar as comunidades. Este é um filme sobre isso, que dá um bom mote para alguns dos problemas que estamos a viver aqui no Concelho de Oeiras, nomeadamente com a construção da Via Longitudinal Sul e também da Via Longitudinal Norte, que em várias situações vão criar estas vias rápidas em frente a bairros tranquilos e residenciais. Todo este modelo é um modelo que nós temos levantado muitas questões, quer de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade ecológica, pela fragmentação territorial, pelo aumento do tráfego que estas vias induzem, por todos os problemas ambientais e sociais que elas criam para as populações. Eu vou passar a apresentar os meus convidados, os nossos convidados. Eu sou apenas um singelo moderador. Começo aqui pela minha direita, pelo Paulo Trancoso, que é produtor e presidente da Academia Portuguesa de Cinema, produtor executivo da Costa do Castelo Filmes, presidente da Academia Portuguesa de Cinema desde 2011 e neste momento. Foi presidente da Associação de Produtores de Cinema e da Associação de Produtores e Realizadores de Filmes Publicitários, produtor e coprodutor de inúmeras obras e galardoado com variados prémios pelo seu trabalho. Destaca-se a produção dos aclamadas obras Casa dos Espíritos, de 1992-93, realizado por Billy August, com os atores Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close e António Banderas. Mas também A Selva, de 2001-2002, realizado por Lionel Vieira, Pares Escute e Olhe, de 2008-2009, um documentário realizado também por Jorge Pelicano. A Vossa Terra, um documentário já mais recente, 2016, João Mário Grilo, e depois, desde 2012, que produz os prémios Sofia da Academia Portuguesa de Cinema. Bem-vindo. Vai ser muito importante sabermos alguns pormenores, alguns detalhes que sei que sabe sobre o filme e que serão também um mote para algumas curiosidades em torno deste filme, que não é muito conhecido, mas merecia ser, pelo tipo de abordagem que faz. Continuando aqui ao centro, tenho o Mário Veiga da Silva, que é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mestre em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, profissional e liberal e advogado estagiário. Em 2019 foi cofundador da Associação Cidadãos por Caxias, que presidiu até 2021, e é uma associação local, muito próximo daqui, criada por moradores com o objetivo de promoção e defesa dos interesses de Caxias, nomeadamente com o seu património cultural, natural e social. E, por fim, vinda de Coimbra, a Susana Silva, Paixão, isto é o Paixão, que é licenciada em Saúde Ambiental e doutorada em Geografia pela Universidade de Coimbra, e também mestre em Educação Ambiental. Pronto. É bacharel em Higiene e Saúde Ambiental pela Escola Superior de Tecnologia de Saúde do Politécnico de Coimbra. Foi presidente da Federação Internacional de Saúde Ambiental no biênio 2020-2022 e é presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental, que é o tema que vamos tratar aqui hoje. É membro do Núcleo de Ambiente e Saúde e pertence ao Conselho Coordenador do Observatório da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia. É coordenadora do Núcleo de Saúde Urbana do Instituto de Investigação Aplicada do Politécnico de Coimbra, investigadora do Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território. Iniciou a sua atividade como professora convidada
no IPC, no Departamento de Saúde Ambiental, é professora de carreira desde 2007, atualmente coordenadora da Unidade Científico-Pedagógica de Saúde Ambiental. Acho que está aqui já um currículo mais que suficiente para o que vamos ver. O que vos propomos é fazermos uma conversa em torno do filme. O filme não poderemos assisti-lo todo aqui e vamos passar alguns certos que esperemos que sejam suficientes para podermos conversar em torno dele. Fica o convite para a sua visualização depois com mais calma, porque é uma obra bastante interessante. Esta visualização, se concordassem, seria feita da seguinte forma: vamos ver alguns certos do filme e depois interrompo, temos uma primeira conversa e depois vemos mais uns minutos e depois temos uma conversa mais alargada, inclusive abrir também um pouco aqui algumas questões que queiram fazer em torno do filme. E portanto eu iria passar à sua passagem. O filme está aqui, se houver alguma dificuldade de visualização aqui no ecrã para vocês, se calhar teriam que se deslocar para aqui, mas isso vamos ver, eu acho que conseguem ver. Eu propunha interrompermos e fazermos aqui uma primeira conversa em torno da situação que temos, se calhar com a luz, obrigado. Nós neste momento, eu olhava aqui para o Carlos, para o Mário, eu já estou logo apelidos com o nome. Olhava para o Mário e pensava: Mário, estamos mais ou menos assim aqui em Caxias. Só que a estrada, as máquinas ainda não passaram. Não, mas vão passar. Vendo as imagens do filme, faz lembrar tudo o que foi que nós passamos até agora, ou que estamos a passar neste momento. Não? Porque foi em 2018 que a minha mulher viu uma notícia em que estavam a planear isto. Depois tudo começou a desenrolar a partir daí. Já estava planeado, pelo nosso entendimento, era desde 2014, no PDM 2014, para Oeiras já estava planeada uma via, mas não nas dimensões que neste momento está a ser desenhada. Não é? E a pouco a informação vai chegando muito lentamente, está a ser gerida toda, parece que também como aqui, a pouco, não é? Para que as pessoas não tenham noção efetivamente o que é que vai acontecer. E depois existe outra coisa interessante aqui, que é diferente do que se passa no filme, que é, eu penso que esta família tinha noção que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. E quem está na zona de Oeiras, e Cascais também, porque no caso da VLS vem desde Cascais para cá, muitas das pessoas não têm noção do que é que está para vir. Vivem na ignorância e algumas parece que são felizes assim, porque quando recebem a informação negam-na. A primeira reação é negar. Não pode ser assim, isso não vai acontecer, a Câmara Municipal sabe o que é que está a fazer, de certeza que os técnicos estão a preparar as coisas todas e sabem o que é o melhor para o município. E não, pelos vistos não vai ser o melhor, não é o meu entendimento e não era do entendimento também do primeiro núcleo da associação, que esse seria o melhor para Caxias, não é? E mesmo para Oeiras, porque toda esta via serve apenas a interesses económicos muito particulares e não está envolvida numa estratégia de mobilidade para o município. Por isso, ver estas imagens do filme é ver um pouco também do que se tem estado a passar e o futuro se a VLS for para a frente. Não é? Porque a primeira vez que começou a ouvir falar a sério da VLS foi em 2018. Por isso, finais de 2018, já estamos em 2022, já lhe mudaram um nome, entretanto já sei que lhe mudaram o nome outra vez, um rebranding, como alguns medicamentos, não é? E não há notícias que vá avançar, mas que mais cedo ou mais tarde, quando as máquinas chegarem, as pessoas vão ser surpreendidas. Sim. Embora aqui as pessoas aparentemente tivessem essa ideia de que se calhar um dia poderia vir, dá a ideia pela reação da família que esta estrada seria algo enterrado, ou seja, uma ideia, mas depois não acontecia nada. No fundo é igual ao canal que vocês têm ali mesmo rente à janela, em que vocês podem usar para outras coisas, e em que em teoria cabe lá uma estrada, mas é difícil perceber como é que consegue caber ali, mas quer dizer, só não está o Alcatrão, está lá o canal, estreitinho, aqui está o Alcatrão, mas não havia qualquer expectativa da estrada alguma vez, sim, aparentemente. Aquele canal existe, mas de qualquer das maneiras acaba sempre por ser um erro da própria Câmara Municipal, porque os prédios da Rua Carlos Pereira, não sei se tem noção da Rua Carlos Pereira, cá em cima foram construídos, foram loteados através do loteamento, não é? E foi deixado, o construtor se fez uma cedência, como todos os loteamentos, à Câmara Municipal de Oeiras. E essa cedência de terreno vai até à Ribeira. E é um terreno que ainda tem pelo menos uns 70 metros, é bastante largo.
E com o passar do tempo, a Câmara tomou a decisão de permitir construir um centro de cuidados paliativos e continuados, deixando apenas um espaço de canal de cerca de 8 metros. Ou seja, apesar de a Câmara ter noção de que já estava planeada uma via, foi a Câmara que garantiu que o espaço de canal fosse insuficiente para o plano que tinham, eventualmente, desde 2014, e que, se tinham esse plano, podiam não ter afastado dos prédios. Não tomaram a decisão consciente de garantir que as condições não estão garantidas para a construção de uma via com as dimensões, com a largura que querem, e ainda por mais, que sabem exatamente, desde 2014 que sabiam, que vai ficar colado aos prédios. O mais grave disto é que o projeto inicial, aquilo que foi apresentado, é que teria duas faixas com 8 vias. Quando nós nos reunimos como associação, eu estou a ver aqui na plateia algumas das caras que estiveram cá numa primeira reunião aqui também, e alguns são agora vice-presidente da Associação de Cidadãos de Caxia também, o presidente também está cá, que na altura também esteve aqui, o Zé Carlos, e nós tivemos uma primeira reunião, nós ainda não constituídos como associação, tivemos uma primeira reunião com a Câmara Municipal e chamámos a atenção de que o espaço de canal nestes prédios, porque o problema não é só nestes prédios, é ao longo de uma via muito grande que estrategicamente a Câmara Municipal de Oeiras dividiu às postas, chamemos de em zonas muito delimitadas, de cabeça penso que são 6, e para garantir que ela a pouco e pouco seja construída e que escape ao crivo de uma avaliação estratégica ambiental. Porque dividindo às postas é mais fácil passar um troço, diz que o troço não tem impacto suficiente, e é essa a estratégia, e pelos vistos é uma estratégia tradicional nas câmaras municipais. E quando nós fomos à Câmara Municipal, ainda um grupo de moradores, e o que dissemos à Câmara, não esqueçam, isto é impossível construir isto em 8 metros de largura, porque vai ficar exatamente colado e não cumpre as dimensões mínimas legais para uma via das dimensões que vocês querem fazer. Não pode ser porque isto está tudo estudado, Presidente da Câmara. Os nossos técnicos estudaram isto tudo, mas vou ver o que é que têm a dizer e mais tarde, depois chegamos a uma conclusão e eu vou garantir que ficam satisfeitos. Então sabemos mais tarde que o projeto passou de 4 vias para passar para 3. Ou seja, a pouco e pouco a ideia que dá é que não existe um pensamento estratégico. E vai sendo adaptado à medida que existe ou não existe algum impedimento que normalmente passa pelos próprios moradores da zona que se veem afetados e vão reclamar. E então aí passa de 3 faixas para 2, vamos encurtar aqui, vamos desviar ali um bocadinho, ou seja, a ideia toda inicial de construir, de estar integrada numa mobilidade, numa estratégia de mobilidade para o Conselho, não existe. Sabemos que temos que construir esta estrada, porque vai servir um determinado interesse, e nós já sabemos qual é que é o interesse, que está incluído no plano de Caxias Norte, um grande empreendimento com 6 ou 7 edifícios com 10 andares, mais ou menos, que vai ser um centro de negócios bem grande, não é? Que vai trazer muito trabalho e muitos empregos para o município, mas que vai ter milhares de carros a fugir à autoestrada, a passar pelo meio de bairros sociais, zonas consolidadas. Muitas das zonas são afetadas já, em termos ambientais, pelo ruído da autoestrada da A5 e o acréscimo todo de poluição que as pessoas vão sofrer com isso. Não é? E é muito preocupante. Depois, outra coisa interessante que eu vi é que, mesmo nesta família, é um pouco um reflexo da sociedade que nós vivemos, que existe alguém que está preocupado, neste caso é o pai, e o resto da família não está muito preocupada. A mãe também parece um pouco preocupada. Quer dizer, mais ou menos, né? Vamos ver o que é que acontece. E a maior parte das pessoas é assim, vamos ver o que é que acontece. Por exemplo, quando nós, já como associação, quando começámos a tentar angariar pessoas para podermos todos em conjunto, associativismo, não é? A sério, podemos lutar contra este projeto, nós chegamos algumas vezes a ouvir, não, há uns tipos que estão a tratar disso. Há uns tipos que estão a tratar disso, ou seja, souberam por alguém que havia uma associação que tinha o principal foco naquele momento era tentar combater a construção da Via Longitudinal Sul e as pessoas nem sequer queriam estar envolvidas porque existiam, e volto a citar, uns tipos que estão a tratar disso. O que é interessante, não é? Esses tipos eram 5 pessoas. Pronto, 5 pessoas que, entretanto, depois passaram a pasta a outras, que chegaram a um ponto que é um pouco lutar contra moinhos de vento, não é? Lutar contra a Câmara Municipal, e tentar agariar apoio é muito complicado quando as pessoas não estão interessadas em salvaguardar os seus próprios interesses. Susana, uma das coisas que eu acho que estas imagens vão mostrando é que esta é uma família feliz. O pai parece fazer música até com as suas próprias unhas, a linha, portanto está muito descontraído com os sons, os miúdos brincam, cada um faz o que quer.
esta questão de vivermos em tranquilidade, a questão da poluição sonora, já não falo da poluição atmosférica, mas já leímos. Esta questão da poluição sonora é uma questão mesmo importante para a tranquilidade das pessoas, mexe com... Claro que sim, indiscutivelmente que sim. Inclusive é o ruído de baixa frequência, que não é abordado, que não é falado e que nós estamos expostos diariamente. Por isso há que refletir também esta questão de ruídos que à partida nós não os ouvimos, mas nós interiormente estamos a senti-los. Mas quando eu vi o filme, e pensando no caso específico que estamos aqui a debater, remete-me um pouco para a pandemia. Será que não aprendemos nada com a pandemia? A pandemia, que ainda atravessamos, na verdade, é consequência da destruição de habitats, da construção desmesurada, de tudo isso. Não é? Porque nós sempre vivemos com bactérias, com vírus, mas com uma coexistência que sempre foi natural e normal. Quando nós estamos a aproximar e quando estamos a destruir, no fundo, estes habitats, estes micro-organismos, micro-organismos e os próprios animais, eles têm que voltar, eles têm que ter o seu espaço natural. E naturalmente vêm outra vez para ocupar o tal espaço. E aqui, em particular, remete muito também para isto, não só para as questões do ruído, que é seguramente algo que nós nos devemos preocupar muito, a questão da felicidade e a questão de vivermos conjuntamente com as crianças que facilmente atravessavam a autoestrada e até com os amigos, não é? Ou seja, e a pandemia também nos trouxe um pouco isto, ou seja, quebrar a possibilidade de estarmos com outros, de podermos usufruir dos espaços verdes, de podermos, enfim, partilhar os nossos momentos com as outras pessoas, e neste caso com crianças que ainda mais têm essa necessidade da partilha de espaço e de brincar ao ar livre. E presumo que é o que vamos ver também mais adiante, não é? Eu não vi o filme ainda, infelizmente, mas mais adiante com certeza que haverá essa falta de possibilidade, de inviabilidade de eles cruzarem a autoestrada para poderem, no fundo, partilhar momentos que são extremamente importantes. Por isso, sim, um bocadinho à semelhança do que estava a dizer, as pessoas não estão ainda muito despertas para estas questões, eu acho. Apesar de, não sei se tem este número presente, 24% das mortes a nível mundial são devidas a fatores ambientais. E quando digo fatores ambientais, nomeadamente àquilo que estamos expostos dentro de nossa casa, um local onde vivemos, onde trabalhamos, onde estudamos, enfim, que não só o exterior, mas o exterior é extremamente importante, não é? E se tivermos realmente este tipo de situações num ambiente que por si só já é um ambiente que já está, em que no fundo estas conexões já existem, poderá trazer consequências sérias. E quando esta semana falámos comemorámos o Dia Mundial da Saúde Mental, reforçar aqui a importância ou os riscos que vão estar associados e que estão associados a esta quebra, a esta dificuldade de interação entre as pessoas. Eu acho que é importante também reforçar isto, a questão da saúde mental que é tão abordada e que indiscutivelmente será um problema, não só por esta falta de conexão que vai haver, mas pela existência de uma via que terá depois também os seus impactos visuais associados, que não só dentro dos impactos ambientais, a nível sonoro, a nível da poluição atmosférica, que penso que já lá iremos mais ao pormenor, mas também dos impactos visuais associados que causam, quer queiramos, quer não, problemas depois de saúde mental. Sim. Paulo Trancoso, não me enganei no nome. Este filme é uma obra de arte, ou seja, é, digamos, uma situação quase bizarra, não é? De uma casa no campo que tem uma estrada abandonada e, portanto, sendo uma obra de arte, é capaz de radicalizar alguns conceitos aqui. Que história é que conhece deste filme que nos possa trazer em relação a isto? O filme, em relação à obra de arte, o filme ganhou muitos prémios, tanto da Academia Francesa, da Academia Suíça. Aliás, foi o filme que os suíços levaram aos Oscars desse ano,
2008. Agora, acho que é um filme que a própria realizadora teve a ideia vendo uma situação semelhante. Ou seja, ela, numa das entrevistas, ela refere que achou estranho como é que as pessoas podiam conviver com autoestradas ou estradas muito perto das suas casas. Ela teve a ideia do filme, construiu uma coprodução com a França e com a Holanda e a Suíça e andou durante um ano à procura de um sítio para filmar, de um troço de autoestrada, não é? que permitisse ela fazer as filmagens. Foi inclusive ao Canadá, também perceber se haveria essa hipótese, e acabou só por encontrar na Bulgária. Portanto, isto é filmado da Bulgária? O filme é rodado da Bulgária, onde encontraram aquela estrada abandonada, que depois eles foram compondo também ao longo das filmagens, e veremos em breve. Tinham povoado perto, e eles contrataram cerca de 300 pessoas para andar com os carros de um lado para o outro. E é engraçado porque eles, nos dias de descanso, aquelas pessoas daquele vilarejo vinham todas para ali, para aquele local de filmagem, fazer piqueniques e conversar e conviver, digamos, com a equipa de rodagem. A concepção do guião, ela rodeou-se, a Salmaia rodeou-se de 4 guionistas, mais ou menos cada um deveria estar preocupado com um dos personagens, presumo eu que terá sido essa, e ela, digamos, coordenava, digamos, toda a ação. A ideia dela era uma parábola humanista e ecologista, claramente. O filme é interessante ver que há gente que odeia e há gente que ama, portanto é um filme que depois na crítica aparecem de tudo, mas em alguns sites é bastante bem-vindo e ainda por cima ela, por exemplo, ganhou um dos prémios por ser o primeiro filme dela, a primeira longa-metragem de ficção. Ela tinha feito algumas curtas, tinha feito um documentário, aliás, até hoje ela fez mais 4 filmes depois deste. Curiosamente sobre temas também um pouco fora do comum, não é? E que ela agarrou através de uma notícia ou através de uma ideia e construiu. Aliás, ela fez um filme este ano chamado A Linha, e que é também curiosa a maneira como ela fez. Curiosamente, os atores também são muito bem escolhidos. Falou-se há bocado do som, a banda sonora é muito bem escolhida. Tem mais de 20 músicas que são dispostas ao longo do filme, em pequenos trechos, etc., mas é muito bem trabalhado. A fotografia também, porque a fotografia começa a mudar do princípio ao fim, porque isto passa do paraíso ao terror, não é? Portanto, quer dizer, vamos ver isso formas. A fotografia é da Agnes Godard, que também já é premiada, e que, vai lá, todo este trabalho conjunto acabou por dar nesta obra de arte, digamos assim. Muito bem. Convidava então a vermos um pouco mais. Já se percebe que vamos ter aqui uma grande mudança na vida destas pessoas. Aqui a personagem Isabelle Huppert está muito preocupada com a questão do lar, é o nome do filme, do seu lar, não é? E como é que isto pode ou não afetar o seu lar e a família. Vamos ver também então um pouco mais. Tenho que bater as palmas? Não. Muito obrigado. É que eu hoje aprendi hoje para que é que serve o clap, não é? Não sabia, jogava que já era uma coisa quase da história do cinema, mas não, tem aqui razões técnicas por trás, mas eu ainda não as pratico muito bem. Nós não vimos o filme todo, fizemos uma escolha de alguns frames, portanto fizemos um verdadeiro spoiler para quem quiser ver, mas o filme de facto é uma obra de arte e há muitas cenas pelo meio, a música, como falou o Paulo, e um conjunto de detalhes que vale a pena reverem o filme. Eu continuava aqui com o Paulo, fazendo uma pergunta para já de curiosidade sobre isto. Portanto,
eles construíram mesmo esta autoestrada durante a rodagem do filme ou há aqui uma montagem? Não, a autoestrada existia, aquele troço de autoestrada, em grosso, de abandonado. Pronto, foi o único sítio onde eles encontraram um troço de autoestrada. Construíram foi a casa. A casa foi construída de propósito naquele sítio, portanto. E claro que depois a própria autoestrada tem aquelas barreiras que são colocadas e as pinturas, etc., que a modernizam. Porque a grande interrogação, que ainda não se percebe muito bem, é aquela... Há quanto tempo existia aquele troço de autoestrada e há quanto tempo eles estavam naquela casa. Há uma parte do diálogo que diz que estavam há 10 anos. Portanto, aquilo parece que, de facto, 10 anos um troço de uma autoestrada abandonada e uma casa que pressupõe que eles ocuparam aquela casa que estava abandonada e ali construíram um lar, portanto, um deles, não é? E que, pronto, é alterada por este progresso, não é? Repentino da atualização daquela estrada e em que põem-na a trabalhar ali de um momento para o outro e alteram completamente as relações até familiares, não é? Eu não sei, o colega irá falar sobre isso, mas já ao fim, pronto, também é um pouco ambíguo, mas que dá alguma esperança, é que a música é Selvagem ao Vento, o Art is One, de um filme também do Douglas Sirk, chamado Selvagem ao Vento, e que ela põe de propósito ali no fim, parece que eles, enfim, tornaram a partir para outro sítio, para outra casa, alguns. Pronto, é a leitura. Portanto, não resistiram ao seu lar. Acabaram por não resistir. Pensei que puseram aquelas barreiras, tentaram as primeiras cortinas, depois as coisas, até ao cimento, etc. Mas pronto, não é com permisos e até ali, já com algumas jangas pelo meio e deterioração das relações que construíram, e acaba por irem para a luz, destruírem, partirem pelo campo, selvagem ao vento, lá vão. Há aqui alguns aspectos muito parecidos com alguma dinâmica que acontece aqui no Concelho de Oeiras, que é o facto de haver uma rádio da própria autoestrada. Isto é bizarro, mas, na verdade, existe aqui uma rádio em Oeiras para este tipo de coisas, que é uma rádio que se chama Câmara Municipal de Oeiras, que todos os dias nos dá a entender que este tipo de intervenções, que depois vão ter mais carros, que isto é bom. Nós assistimos, por exemplo, o Presidente da Câmara dizer que constrói mais estradas para melhorar o ambiente para os carros não estarem parados. Portanto, contribui para o combate às alterações climáticas. Sim. E diz isto sem se rir. Esta rádio que temos aqui, que vai contando os carros e que pouco tempo depois mostra uma autoestrada congestionada, é o futuro da VLS, ou não? Sim. Especialmente nas entradas e saídas, porque a forma como ela está planeada, a entrada na autoestrada de Cascais, junto à cidade do futebol, vai ter uma via só, porque a brisa não permite que seja construída ou que seja alargada. Quer dizer que temos uma via que vai desde a cidade do futebol até Cascais, com a tal dinâmica de 2 faixas, 3 faixas, 4, onde for preciso, mas que vai desembocar numa saída só com uma faixa de entrada na entrada e saída, porque a VLS vai ter uma dinâmica muito grande das pessoas que vivem em Lisboa, nos concelhos limítrofes a Lisboa, que vêm deslocar-se para Oeiras para vir trabalhar. E vão apanhar a VLS como uma via, como não tem portagem, então vou evitar todos a autoestrada de Cascais, vai reduzir o volume de tráfego na autoestrada de Cascais, vai passar a desembocar toda na VLS. O interessante, como estava a dizer da rádio e dizer que isto é bom, uma das coisas que nós fizemos quando andámos a distribuir alguns folhetos pelos bairros aqui à volta, era que as pessoas estavam convencidas que a VLS é espetacular, é algo muito bom para o concelho, especialmente para aqueles bairros, porque vai trazer emprego. A construção ia trazer emprego. Isso foi-nos dito no bairro social aqui, foi-nos dito que não, isto é bom porque vai trazer emprego. Ou seja, a retórica toda que está e a comunicação toda da Câmara Municipal é que uma via como esta é bom para o concelho, não só por as questões de evitar que os carros fiquem parados, mas vão ficar parados eventualmente, e as filas de trânsito vão ser enormes, especialmente com o influxo desses milhares de carros que vão vir para trabalhar para cá, das pessoas que vêm trabalhar para o Concelho de Oeiras, que depois vão embora, não é? Elas não habitam aqui. E a população não tem noção disso, porque é vendida muito bem a história de que uma via como esta é imprescindível, que já está pensada há muito tempo e que vai trazer um dinamismo e uma pujança económica para o concelho que
vai fazer toda a diferença, não é? Uma artéria. Aliás, depois, mais tarde, numa Assembleia Municipal onde eu estive presente, já foi vendido que aquilo não é uma via, mas é uma avenida urbana. Ou seja, já não é uma via rápida, mas é uma avenida urbana. E eu tive a oportunidade de perguntar qual é que seria o nome que essa avenida urbana ia ter, diretamente ao Presidente. E perguntei, ele me disse, se calhar, o seu nome. Eu disse, não, obrigado, não almeja tanto, mas já, a avenida urbana, se calhar, já vai ter um nome que estamos a pensar qual seja, não vale a pena dizer agora, não é? E é assim, não é? Ou seja, deturpa-se o contexto, deturpa-se a comunicação, a retórica é toda... como é que eu ia dizer isto? É toda amarrotada, não é? E a decência é amarrotada para vender uma história que não é a realidade. E as pessoas, a pouco e pouco, vão se habituando a isso, não é? Vão se habituando a ver um carro passar, como no filme, vão saber de haver passar 2 carros, depois dizem, não, mas já passam 10 carros, vamos ter que aumentar para mais faixas, isto vai ser bom, vai trazer trabalho, as pessoas vão ficar satisfeitas, e a pouco vão se habituando, e isso é perigoso, não é? Em tudo. Numa via destas e em tudo é perigoso, não é? A habituação. Susana, são mostrados aqui alguns impactos. A questão sonora é claramente o essencial, mas aquela filha que tem uma forma particular de abordar o problema, porque ela realmente é uma mente diferente, faz cálculos de cabeça, conta carros por cores, por feitios, por etc. Ela também está aterrorizada com as questões da poluição. É certo que estamos a evoluir para a eletrificação dos carros, mas também é certo que essa eletrificação não vai resolver os problemas da qualidade do ar. Quais são os problemas que se vão manter quando os carros forem todos elétricos numa via como esta? Posso começar? Sim. Da primeira Da primeira, que eram fiz. 2, exato. Que eu acho que o filme de facto aponta alterações à vida das pessoas que são. É o que acontece, é o que vai acontecer. Eu acho que há que reforçar aqui todos esses pontos que foram demonstrados no filme. A começar, mais uma vez... Estou aqui a olhar para a cara do Mário. Não sei como é que o Mário vai sair desta sala. Não, mais uma vez a questão do ruído. E eu não sou perita em cinema, mas eles conseguem muito bem demonstrar o que é a exposição ao ruído, a irritabilidade, a falta de paciência, o stress, a desconexão entre a família, no limite a violência, não é? Que aparece tudo isso no filme e que é demonstrado no filme. É realidade. Isto é quando as pessoas estão expostas a ruído, quando não conseguem descansar, que também é o caso, não é? Todos esses sintomas vão aparecer. E o filme demonstra isto como espetacularmente bem. Consegue perfeitamente transmitir toda aquela sintomatologia que às vezes nós pensamos, é porque veio mal disposto do trabalho. Não. Isto é das pessoas estarem expostas, e neste caso em particular, a ruído e a não conseguirem descansar. Depois achei interessante o facto de, a uma criança tão nova, tu tens que descansar, toma lá um medicamento, comprimidos para dormir. É porque a criança, a dada altura, estava no sofá, não podia sair, tinha sido cortado as suas relações de proximidade que ela tinha e estava condenada a ficar quietinha a ver televisão, não é? Que não é o objetivo e nós queremos, e as nossas crianças já estão demasiado em casa, demasiado agarradas às novas tecnologias, como sabemos. Por isso, quando até a própria criança por si já tem essa disponibilidade de ir para fora, de brincar e de estar em contato com a natureza, naturalmente que só temos que dinamizar e só temos que agradecer por a nossa criança ter essas skills e no fundo, incentivar a que isso aconteça. Depois, algo que eu achei também muito interessante, a própria horta. Eles construíram uma horta, a determinada altura vê-se nitidamente uma horta, não é? E nós agora temos este conceito das hortas urbanas, que sim, é um bom conceito, claro que sim, mas se elas estão demasiado expostas
E aqui, neste caso, há poluição e neste caso há as partículas ultrafinas, que muitas vezes nós nem damos conta delas, porque de facto têm uma dimensão que nós não temos essa percepção, mas que há bioacumulação também nos nossos próprios alimentos. Por isso, nós às vezes, até consigo produzir qualquer coisa até na varanda do prédio. Quantas pessoas não têm nas varandas dos prédios umas aromáticas, muitas vezes até o tomate também se dá bastante bem na varanda, nas nossas varandas, no apartamento. Mas o que se tem provado é que há uma bioacumulação de determinados poluentes que depois nós, ao ingerirmos, estamos também a ingerir esse tipo de poluentes. Por isso achei piada a própria realizadora, peço desculpa a minha terminologia, ter ido buscar a questão das hortas, não é? Eles mostram perfeitamente ali a horta urbana, que deve ser comer local. Que eles tapam com plástico, que eles a dada tapam altura. com plástico, não é? Que foi a solução encontrada para resolver. Depois, a questão do calor. Ou seja, também está provado que tudo o que é espaço que neste caso alcatroado ou espaço construído, deixa de haver as trocas gasosas, de uma forma simplista, que existem. E nas cidades, as tais ondas, as tais ilhas de calor, não é? Que existem, porque existe ali construção. E eles também no filme mostram isso. Há calor, está abafado, estão dentro do carro com as janelas abertas, mas espaço quente, não é? Não areja. Pronto. Acho que também se pode, no fundo, dar aqui esta conotação das ilhas de calor. E depois, claro, as partículas, né, a qualidade do ar. Nós sabemos que os casos de asma, por exemplo, e também está provado, cientificamente provado, que os casos de asma estão a aumentar exponencialmente. Eu não sei se têm presente, mas pela primeira vez no Reino Unido conseguiu-se atribuir a uma morte de uma criança com 9 anos o facto dela ter estado exposta a uma má qualidade, a uma fraca qualidade do ar. Finalmente, só em 2000, a criança faleceu em 2013 e em 2020, finalmente, porque a mãe é uma acérrima defensora das questões ambientais e lutou para que conseguisse estabelecer a relação na causa de morte, e está no atestado de óbito pela primeira vez, como devido às questões da fraca qualidade do ar a que a criança esteve exposta, que agudizou os problemas de asma que ela já tinha por si e que a levaram a falecer por isso mesmo. Por isso, há aqui uma série de fatores que nós temos que ter em consideração. E depois, eu há bocado estava a falar da pandemia, porquê? Porque a pandemia trouxe-nos, pelo menos achávamos nós, uma abertura, uma visão de que nós deveríamos ter muito mais cuidado com o que está à nossa volta, com o que nos rodeia, proteger mais a natureza, proteger mais. E as Nações Unidas para o Ambiente, a Organização Mundial de Saúde, têm apostado em divulgar que, sim senhora, nós devíamos voltar ao normal, mas não ao antigo normal, ao novo normal, com mais cuidados, nomeadamente neste âmbito. Não é por acaso que uma cidade de Paris, neste momento, está a apostar nas chamadas cidades 15 minutos. Nas cidades 15 minutos, que em 15 minutos eu me consigo deslocar a todo lado que necessito, mas a pé ou transportes públicos, naturalmente que não é de carro. Porque para ser de carro, para já é quase impossível, lá está, porque há um acumular de carros nas vias que não. E a ideia é o local, o sazonal, o incentivar a estas políticas de proximidade e das comunidades estarem próximas, serem coesas, um bocadinho à semelhança do que era Portugal antigamente, não é? Antigamente, eu lembro que conhecíamos todos os vizinhos, que se fosse preciso íamos buscar a chávena de café ou a chávena de chá ou o que fosse ao vizinho. Agora se calhar nem os conhecemos muitas vezes, muito por estas barreiras
que existem. Mas sim, eu acho que o filme, no geral, fala muito bem e transmite muito bem estas questões, que são questões que têm que ser debatidas e que têm que ser pensadas, porque a grande aposta deveria ser, sim senhora, em mobilidade sustentável. Não faz sentido não apostarmos nisso. Eu não sei, eu não conheço o caso específico, li algumas coisas, mas não conheço o caso específico de Coimbra. Mas, por exemplo, em Coimbra, na minha cidade, não sei se ouviram, estamos a construir agora, vamos ter um metro, não é? Temos uma zona com 4 faixas, 2 para um no sentido, 2 para o outro, e temos árvores. A autarquia resolveu que, para colocarmos o metro, as árvores iam ser abatidas e as 4 faixas continuam, se isto faz sentido. Ou seja, se o que se pretende é ter um metro para evitar que as pessoas vão de carro para o trabalho, para onde forem, porque é que não abolir uma faixa de rodagem, não é? Assim até incentivava mais as pessoas a efetivamente andarem de metro, mas não, andam a cortar as árvores todas, para vermos que efetivamente os nossos ainda governantes, ou muitos deles, ainda não têm esta sensibilidade para estas temáticas, não têm esta conexão entre as questões ambientais e as questões de saúde, porque não somos só nós que vamos ser, eles também, e as famílias dos governantes vão seguramente ser afetados por todas estas decisões que estamos a tomar agora, não é? Eu acho que isto é importante, de facto, refletirmos sobre isto tudo, e sessões como estas são importantes para nós debatermos, e isso, acima de tudo, para fazer chegar a nossa visão, mas como estava a dizer, não pode ser de 5 ou 6, terá que ser algo concertado e que as pessoas saibam, de facto, o que é que se está a passar e as consequências que devêm de uma gestão deste tipo. Susana, mesmo assim não me respondeu à segunda pergunta, eu vou reformulá-la, que era, nós estamos neste momento a ver que quando, em relação à mobilidade automobilizada, Sim. como não há saída, a solução é sempre fazer mais vias, porque depois é que vai melhorar, e vamos fazer mais estacionamento, e depois vamos ter mais vias, isto não para, a solução tem sido sempre a eletrificação da frota. E essa é a grande solução. É uma solução que alguém dizia no outro dia que os carros elétricos não nasceram para salvar o planeta, nasceram para salvar a indústria automóvel. Porque o planeta não precisava disso. Pronto, a melhor viagem de automóvel é aquela que não é feita. A partir daí é a solução minimizadora, sem dúvida, da utilização do automóvel. Mas ele não resolve a eletrificação. Eu já não falo de todo o ciclo de vida dos materiais, Sim. do combustível, da mineração, etc. Mesmo localmente, Sim. quais são os problemas que se vão manter quando toda a frota for elétrica, que é coisa que não vai acontecer nos próximos 15 anos. Portanto, qualquer coisa que se faça agora, vamos continuar a ter uma frota híbrida ou com gasóleo ou gasolina durante bastante tempo. O tempo, provavelmente, das nossas vidas ativas. E a minha questão é, vai continuar a haver problemas? Claro. Sistema de travagem, Claro que sim. degradação dos pneus, ressuspensão, que partículas são estas? O que é que isto vai continuar a trazer? São partículas que, como eu estava a dizer há pouco, muitas delas que ainda nem estão estudadas muitas vezes, não é? Ou seja, ainda não sabemos ao certo as consequências que podem ter para a nossa saúde. Neste caso, temos as nanopartículas, por exemplo, também, não é? Que são partículas que nem sequer há, no fundo, valores limites de referência, porque elas nem sequer começaram agora a ser estudadas. Ou seja, vão-se acumular nos nossos pulmões, vão-se acumular no nosso organismo e trazem consequências, nomeadamente no campo respiratório, naturalmente, mas também a bioacumulação de determinados produtos, que agora também começamos a testar alguns deles, não é? Ainda agora faço parte de um grupo que andou a cortar aí um pouco de cabelo para perceber quais é que são, e vai sair agora um estudo interessante sobre isso, para perceber quais é que são, no fundo, os pesticidas, os componentes muito ligados também à parte da alimentação, mas que estão no nosso organismo. Agora julgava que tinha cortado o cabelo por outra causa. Foi só não essa, que é mais recente. Eu sei sim. o que é que está a dizer. Não. Foi mesmo para analisar e para percebermos do contexto em que vivemos, e a nível, penso, são cerca de
30 e tal países que estão a fazer este estudo, ou mesmo pessoas de 30 e tal países, para ver quais é que são as diferenças entre os componentes que nós temos no nosso organismo, que são detectados facilmente pelo cabelo e que nós nem sabemos que estão bioacumulados. Mas não só isso, né? Se continuamos com as estradas, não é só a bioacumulação, mas mais uma vez, continuamos com o alcatroar de zonas que, eu não sei, eu percebi há pouco que seria uma linha d'água, não é? Passa assim, algumas zonas são linhas d'água. Pronto, linhas d'água. Depois todas as consequências as linhas d'água. A reserva agrícola A também. reserva agrícola, ou seja, a linha d'água pode não ter água durante 100 anos, e passado 100 anos pode haver uma cheia que vai destruir tudo. Dinheiro que está a ser investido e que é nosso dinheiro naturalmente e que vai mesmo rio abaixo, não é? É uma forma de expressão, mas é muito isso. Por isso, não só os componentes que possam estar, o chumbo já não é tanto, não é? Porque nós agora estamos a optar por gasolinas sem chumbo, tirar determinados componentes que eram comprovados até aqui que não existiam. Mas é o que eu digo, nós Só a degradação da borracha dos pneus e do sistema de travões. E nós estamos sempre a aprender, não é? Eu podia dar aqui um exemplo, quando há pouco estávamos a falar do ruído de baixa frequência, nós olhamos para as eólicas como sendo a salvação do planeta e as eólicas trazem muitos problemas a nível de ruídos de baixa frequência. Neste momento começam a haver estudos, a aparecer estudos que as eólicas não são propriamente a solução, ou não serão a solução do futuro, não é? Por isso, estamos sempre a aprender, não é? Aquilo que é agora, se calhar daqui a um ano, ou com a investigação, com a pesquisa que se faz, poderá ser algo completamente diferente. Mas uma coisa é certa, esta não é a solução seguramente. O investimento em transportes públicos de qualidade, fiáveis, que sejam com valores acessíveis, obrigada, era só, fiáveis, acessíveis, não é? O que acontece muitas vezes, não sei, eu acho que aqui na zona metropolitana de Lisboa eventualmente será um bocadinho mais fácil entrar nos transportes públicos, mas eu mais uma vez peço desculpa estar a falar da minha cidade. Não sei, porque eu se quiser andar de transportes públicos em Coimbra, tenho muito receio eu gosto de chegar a horas, aliás, chego sempre antes do tempo, porque é algo... Confirmo. Confirmo. E eu não consigo ter a certeza que se eu for em transporte público consiga chegar a horas dentro da minha cidade, não é? O que me preocupa é algo, ainda hoje vim de Coimbra de comboio, vim de manhã já de propósito para não atrasar, vim para aqui de comboio, depois tive que pagar um Uber, peço desculpa, mas vim de Uber, menos mal, mas tento andar de transportes públicos o mais possível, mas às vezes é completamente impossível. E acho que, em vez de apostar em vias, em estradas, em mais equipamento deste estilo, por que não apostar sim em meios de transporte coletivos que nos permitam ter condições para fazermos este tipo de deslocação de uma forma mais facilitada? Não sei, não conhecendo especificamente... Posso falar em relação a isto? Sim. A questão é, eu não sou um bom exemplo. Eu sento-me aqui, mas não sou um bom exemplo, porque eu, para me deslocar, desloco-me sempre de carro. E não sou um bom exemplo nisso. Mas eu acho que o grande problema da mobilidade tem a ver com a criação de grandes polos de atração em determinadas zonas. Um exemplo disso são os centros comerciais, são os hipermercados, que normalmente estão sempre afastados das zonas urbanas. O que é que isto quer dizer? Que implica que as pessoas, para se deslocarem lá, transportes públicos só vão de autocarro, mas normalmente não dá jeito. Quem vai às compras não vai perder 2 horas para carregar 2 sacos de compras. Tem que se deslocar de carro, é impreterível que se vá deslocar de carro. E como esses centros estão sempre afastados, implica que existe uma grande movimentação de carros a dirigirem-se, ou seja, para o Horários Parque, ou seja, para o Tagus Parque, ou seja, para outras zonas, não é? Ou seja, por exemplo, o exemplo nisto agora que eu achei espetacular é o Lidl da autoestrada, não é? O que é que implica? Um centro, um hipermercado na autoestrada, as pessoas só se podem dirigir, só podem ir lá de carro. E obviamente é um polo de atração, por diversos fatores comerciais, as pessoas vão para lá de carro, não é?
E os pequenos comércios e os pequenos hipermercados de bairro, isso desapareceu tudo, tendencialmente está a desaparecer. E a forma como é pensado, como são pensadas as cidades e como é pensado Oeiras, durante muitos anos, e mantém-se isso, é criar polos grandes de atração afastados das zonas onde as pessoas habitam. Isso implica que as pessoas se desloquem de carro. E quando estava agora, e outro assunto que tinha falado também, que era a questão de eletrificação. A própria eletrificação não é um problema grave, especialmente numa altura em que nós estamos a passar que a energia não está disponível para as nossas necessidades. Um exemplo disso é, por exemplo, Londres. Determinadas zonas da cidade de Londres já não é permitido construção civil, nem remodelação, nem construção de casas novas, porque a rede elétrica já não comporta que o consumo cresça. O que é que isto quer dizer? Nós estamos numa fase em que, se nós de um momento para o outro alterarmos em poucos anos e todos o paradigma, passamos todos a andar de carros elétricos, a rede elétrica, tal como nós a conhecemos hoje e como está instalada, não é suficiente para abastecer os nossos consumos normais, mais abastecer toda a frota elétrica que vai existir. E este paradigma também tem que ser pensado, não é? Ou seja, quando se começam a dizer que o elétrico é que é, calma. Primeiro, não resolve os problemas de congestionamento, porque o congestionamento de carros elétricos é igual a um congestionamento de carros a diesel, é igual. E os carros estão cada vez maiores e, portanto, cada vez vamos assistir a isso com uma perspectiva diferente, mas sempre igual, o congestionamento não mudou. Uma coisa que se tem visto neste modelo de cada um escolhe o que quer, é livre de escolher o que quer, é esse modelo territorial que coloca as pessoas a poderem escolher entre uma solução ou outra, mas que as pessoas que escolhem a outra solução não conseguem cumprir os seus horários e acabam por ser apenas as pessoas que não têm acesso à carta de condução ou dinheiro para um veículo. E, portanto, não estamos a fazer uma transição justa nesse aspecto. E isso está a acontecer em todo o lado, e aqui em Oeiras também. Eu queria voltar aqui ao Paulo. O Paulo produziu já alguns filmes que têm, digamos, um cariz ecologista. Eu também me estou a lembrar aqui do filme que fez também sobre a nossa terra, e com o João Mário Grilo. Qual é o papel que os cineastas e os produtores de cinema podem ter neste novo desafio que nós temos hoje, do Don't Look Up? Qual é esse papel que podem ter? Ou se tem? Eu acho que este filme é um exemplo disso, não é? Ela aqui é uma realizadora, não é? Mas teve que encontrar também produtores que tivessem a mesma ideia e a mesma aceitação daquele argumento. É claro que um produtor pode ele próprio, digamos, ir buscar argumentos que digam alguma coisa. A Vossa Terra, que é sobre o Gonçalo Ribeiro Teles, e a obra do Gonçalo Ribeiro Teles, mas eu já, por exemplo, nos documentários, especialmente na área do documentário, ou para Escotiolho, ou Polifonias, vou buscar sempre documentários que tenham a ver com a minha ideia portanto, e isso um produtor pode escolher. É claro que na ficção, talvez menos, mas pronto, também são assuntos que me diziam alguma coisa. O caso da selva, hoje em dia, é óbvio como é que... Claro que se passa no Brasil, teve as complicações que teve para ser filmado lá, etc. Mas hoje em dia tem muito a ver com o que se passa com o Amazonas, não é? Foi filmado no Amazonas e, como nós sabemos, a destruição do Amazonas é hoje uma das grandes preocupações da humanidade, como está a tirar. Mas passa-se umas eleições lá, não é? Em breve, e vamos ver como é que as coisas ficam, porque acho que esse é um dos grandes problemas, que não é só dos brasileiros, é de todos nós. Isso faz-me lembrar um discurso do Bolsonaro sobre a Amazónia que tem um bocadinho a ver com o discurso que às vezes o Presidente da Câmara faz aqui em relação a movimentos como, por exemplo, o do Mário, que é chamar às pessoas. O Bolsonaro disse: nós queremos explorar a Amazónia como vocês aí nos vossos países já fizeram, nas vossas florestas. E por isso nós temos o direito de fazer isso. Ele já disse isso, claramente. E é um argumento discutível. Este que nós podemos tentar explicar porque é que é importante salvar a Amazónia, e aí trazia os argumentos que a Susana tentou trazer dos serviços de ecossistema e da relação causa-efeito, que é tão difícil de quantificar. Porque às vezes tem tantos zeros que depois não é... O serviço tem tantos zeros que depois acaba por não... Ou então aparece alguém que está disposto a pagar. Tem muitos zeros, mas ele tem dinheiro para pagar e paga. E depois apanha o Space Shuttle, como no Look Up, e vão à vida deles, esses poucos que fizeram isso. Mas a minha questão tinha a ver com isso, porque as pessoas que tentam mostrar a relação de causa e efeito são consideradas radicais pelo Bolsonaro, mas aqui o Presidente da Câmara já nos chamou egoístas. Vocês são egoístas por estarem porque vivem na tranquilidade e não querem
Sacrificar. não querem sacrificar a vossa tranquilidade para o bem-estar coletivo. Bem-estar coletivo é este que estamos aqui a falar, de edificar o Conselho inteiro, que é o que está aqui em causa. Quando ele disse isso, referiu-se a todos de Caxias, não é? Na altura foi a nós que estávamos a falar, não é? Mas quando ele se refere que os habitantes de Caxias são egoístas porque não querem sacrificar-se para o bem do todo o município. Porque os oeirenses, somente aqueles que vivem no centro de Oeiras e nas zonas novas que vão ser construídas, não é? Nos grandes projetos imobiliários que estão no prelo, nós temos que dar a mão à palmatória, temos que ceder os nossos direitos, o direito ao silêncio, o direito ao descanso, porque muitas das pessoas que vivem aqui na zona compraram efetivamente aqui as suas habitações, os seus apartamentos, porque é uma zona calma. É uma zona perto de Lisboa, tem comboio, dá para ter uma vida calma, e não estavam à espera de ter surpresas como estas de grandes polos a ser construídos e com grande movimentação. E ele acha que, por causa disso, como somos beneficiados, então, ao estilo comuna, vamos ter que ceder tudo isso que era a expectativa que as pessoas de Caxias tinham, para que alguém que vem de Loures e vem trabalhar no centro que vai ser construído ali, possa vir facilmente. E eu acho que esse tipo de discurso é muito perigoso, porque é colocar uns contra os outros, quando na realidade todos deviam estar a trabalhar em conjunto para as mesmas soluções. Não é? Toda a gente tem que ceder um pouco. Obviamente não se pode eliminar os veículos, mas tem que haver compromissos. Não é? Esses compromissos sejam satisfatórios para todos, para os habitantes locais e também para os interesses do município. E quando se coloca isso dessa forma, de uma forma tão extrema, alguém vai acabar por ceder e normalmente cede sempre mais fraco. E o que tem acontecido em Oeiras é que o município é pleno e potenciado, decide o que quer, quando quer e acaba a fazer isso, não é? E são poucos aqueles que conseguem fazer frente porque o sistema está de certa forma montado. Eu e a minha mulher falamos às vezes um pouco disso e eu não sei se concordo muito, mas já cada vez mais, pelo que tem acontecido, já começa a mudar, que é, ela diz que os partidos, tal como existem e como têm trabalhado até agora, já deram o que tinham a dar. E que são grupos de pessoas comuns em associação que vão fazer a diferença. Não é? Eu ainda não estou bem lá, mas existem esses exemplos de cada vez mais, não é? E acho que em alguns municípios e em algumas zonas, talvez se calhar em zonas mais abrangentes, é esse o futuro. Não é? As pessoas têm que se unir por aquilo que acham que é correto e lutar por isso. Mas ainda estamos um bocado longe. Posso só meter aqui a colherada? O meu presidente de Câmara atual vinha do movimento de cidadãos, que depois passou e que defendia a proteção das árvores, defendia tudo, e agora é interessante de ver aquilo que ele defendia nesse movimento de cidadãos, mas entretanto para ser eleito entrou para um partido político, conseguiu ser eleito e agora tem um discurso completamente diferente, por isso. E é alguém conhecido. Sim, posso? Sim, eu penso que sim. Só gostava de perguntar uma última pergunta e depois abria aqui. Gostava de perguntar ao Paulo Troncoso se ele sabe por acaso quanto é que custou este filme. Se tem aqui uma noção disto. É um filme que eu só sei os resultados, ou seja, o que o filme recebeu na altura foi muito pouco. Ou seja, foi 2 milhões e 800, assim. Ora, o filme deve ter custado mais do que isso. É claro que o filme depois tem um sentido de exploração pelos anos, não é? Vai passar depois em televisão, no DVD ou no streaming agora, etc, etc. Portanto, o filme vai pingando, como se costuma dizer. Mas é óbvio que não foi um grande êxito. Eventualmente terá sido coberto, mas sem grandes ganhos. Ou seja, foi um filme de militância, de certa maneira, também. Muito obrigado. Eu abria às perguntas, pedia só que se identificasse, só para que nós estamos também aqui a gravar, e que fosse conciso para dar também espaço depois a outras questões. Não, é o tempo que achar que está correto. Se calhar pedia só pôr um pouco mais perto do microfone. Obrigado. O meu nome é Adelino Coelho, sou morador de Queijas, e o que eu gostaria de saber, e o meu propósito de vir aqui, é tentar aderir a qualquer movimento que possa tentar impedir ou melhorar
essa via longitudinal sul, que depois acho que vai embocar na norte e que vai passar à porta, na minha janela. Literalmente na minha janela. Segundo o traçado que eu vi na net, embora eu já tenha pedido um esclarecimento à Câmara em maio, não recebi resposta nenhuma. Não sei sequer se está visitável o projeto, tem um nome próprio, está acessível ao público, não faço ideia nenhuma e gostava de me juntar e chamar mais gente para ver se é possível alterar ou melhorar, porque nós aqui falámos do filme, acho muito interessante, mas acho que tínhamos que passar à realidade, à nossa realidade, para ver o que é possível. Não sei, tem uma experiência, falou nos tipos que estão a tratar. Eu gostava de ser também um desses tipos e tentar. É só isto, mais nada. Se calhar fazíamos 2 ou 3 perguntas e pode ser que haja alguma sinergia. Depois de algumas respostas que possam ser dadas. É evidente que estamos aqui num evento em torno do tema e em torno desta obra, não é? E por isso temos também aqui uma pessoa de Coimbra, temos uma pessoa ligada ao cinema, e temos uma pessoa local, mas nem todas as pessoas aqui vos vão responder, se calhar, a questões de detalhes, não é? Como podem imaginar. Eu não vou bem fazer perguntas. Eu sou de Caxias há mais de 70 anos e, portanto, como devem calcular, tenho isto no coração. E gostava de chamar a atenção do seguinte: um desafio que eu vou lançar aqui. Nós temos aqui 2 realizadores, o Paulo Tranquilo e o José Carlos Oliveira, que está aí atrás. Sim. Bem, mas é o Presidente da Associação de Cidadãos por Caxias. E quase que fazia o desafio de vocês pegarem aqui neste tema de Caxias e fazerem qualquer coisa do género que nós vimos ali. É que aqui não é uma família. São 10.000 habitantes de Caxias que estão a ser trucidados por esta suposta civilização que o Duque, o Barão do Eiras, nos trouxe para aqui. Eu vivi em Caxias sempre, cresci aqui e isto tinha vida própria. Era um bocado uma ilha. Quem vinha de Lisboa para Cascais, pousava aqui, achava que estava no paraíso. Perdemos tudo nos últimos anos. E agora estamos a perder até a possibilidade de sair de Caxias. Ou seja, a VLS, da maneira como está... Eu não vou discutir questões técnicas, não tenho capacidade para o fazer, mas estou farto de chamar a atenção para 2 questões. Uma, Caxias vai ser atravessada naquela zona que vai dar acesso à cidade de futebol. E, portanto, aquela estrada do Morganhal, que vai desde lá abaixo da estação até ao Morganhal, até Barcarena, vai ser atravessada por todo esse trânsito que vai entrar na VLS, ou que vem da VLS, e que vai entrar na autoestrada. O que vai acontecer é que quem está deste lado, que é a maioria da população de Caxias, pura e simplesmente nem sai, nem entra nas horas de ponta, porque isto já hoje está completamente tapado. Quando nós chegamos ali à rotunda do futebol, para sair, é mentira. Portanto, quando isso acontecer, vai ser o fim do mundo. E, portanto, nós vamos ficar aqui retidos. Ponto número 1. Ponto número 2, também é estranhíssimo. Esta construção toda que há aqui à volta, e particularmente na VLS, não se liga a leitos de cheias, não se liga a leitos de rios, que estão ali assim enterrados, não se liga a nascentes que nascem e que vêm de queijas, pelo menos 3 que são conhecidas, que estão cortadas e continuam a debitar água para dentro do solo. Portanto, tudo isto é uma loucura. Obviamente que alguns que estamos aqui e que temos combatido ou tentado combater isto com as poucas armas que temos, não somos suficientes. Isto só com uma rebelião onde estejam envolvidos 10.000 caxienses. E é isso que eu venho desafiando as pessoas. Tenho tido muito pouco sucesso, mas acho que é a única maneira de fazer aqui um levantamento popular. Desculpem lá, não sou extremista de maneira nenhuma, mas era bom que isto ficasse no ar, porque não há solução se não houver aqui uma força muito significativa. Nós estamos a perder tudo, quer dizer, para irmos aos CTTs, uma pessoa com 80, 90 anos para ir receber 200 euros de pensão tem que estar um dia para ir ao Eiras Parque levantar na estação de Correios. Portanto, isto não é admissível. Não me adianto mais, obrigado. Chamo-me Fernando Henreiro, sou de Linda a Velha e o que eu encontro aqui é um modelo económico. O que é que se passa em Linda a Velha? Em Linda a Velha havia um espaço, um terreno, a junta de freguesia estava lá e as pessoas estavam todas sossegadas porque aquele terreno era ocupado pela junta de freguesia.
Agora, querem meter lá um prédio para rendas baixas. E é um pouco a mesma coisa que o viaduto. O espaço é o espaço de uma rua e nesse espaço que tem a dimensão de uma rua, querem meter lá um prédio. Digamos, para pobres. O que é esta zona onde eu vivo? É evidente que eu não sou pobre, mas há pessoas que têm carros dos anos 80 e 90 e que moram junto àquele espaço. Essas pessoas também têm janelas de alumínio daquele cinzento, não é branco, é do cinzento, é velho, é uma folha. Portanto, eu parto do princípio que são pessoas pobres. Então, a Câmara quer pôr lá o tal prédio para pessoas com preços mais baixos. Entretanto, na Carolina Micaelis, há uma grande urbanização que tem cerca de 4 hectares, onde vão criar 119 apartamentos. Esses 109 apartamentos têm uma torre grande e depois têm outras 2 mais pequenas, têm a vista sobre o Tejo, a foz do Tejo. Enfim, deve vir bastante longe. Ora bem, esta questão, o que é que vai acontecer? Quem vai comprar na Carolina Micaelis, chama-se Urbanização Jardim Miraflores. Aquilo deve custar, não sei, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, para aí. Portanto, isto não é para pessoas, pobres, como aquelas que vivem no bairro da Maruja, na Quinta da Maruja, que é onde querem pôr o prédio. Ou seja, a questão que eu vejo aqui é quando se fala na via rápida para servir uma urbanização, uma grande urbanização. O que é que está em Linda a Velha? Linda a Velha tem os mesmos problemas de Caxias, de manhã e ao fim do dia as bichas são muitas. Aquelas torres ainda vão trazer mais problemas, mas o que vai acontecer é que os que são pobres vão ter mais pessoas. A partida será uma coisa boa, mas vai ter estacionamento. E esse estacionamento vai levar, apesar daquilo ter garagens, durante o dia já as coisas são difíceis. E, portanto, o que vai acontecer é que, por um lado, existem urbanizações, a questão do comércio, etc., que são extremamente, enfim, para níveis superiores de consumo, de estar, de rendas, e há outros em que é o caso da Quinta da Maruja, em que, junto aos pobres, põem mais pobres, de frente uns para os outros, perto, com problemas com carros, etc. Era isto. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos que encerrar daqui a no máximo 5 minutos. Temos esse constrangimento. E temos também alguns oradores com outros compromissos. Exato. E por isso eu se calhar depois convidava a podermos manter uma conversa fora da sala. Encerrava a sessão agradecendo em primeiro lugar aos nossos oradores por terem vindo de Coimbra, de Lisboa e aqui de Caxias. Muito obrigado pelas vossas intervenções que se complementaram e que foram excelentes. Eu gostei imenso e acho que valeu muito a pena ter-vos cá. Muito obrigado. Não queria deixar de vos convidar amanhã para as sessões do Mundo que têm a ver também aqui com esta questão da VLS e da urbanização do Val da Terrugem, amanhã da parte da tarde. Consultem as nossas redes sociais da Associação Evoluir Oeiras. Em nome da Associação Evoluir Oeiras, não posso deixar de agradecer, em nome da Associação, em meu nome, agradecer às pessoas que ajudaram a organizar, à Ana Matos, à Ana Barrela, à Mónica Albuquerque e ao Rui Veiga, todo o esforço para que nós pudéssemos fazer esta sessão. Muito obrigado e até amanhã. Obrigado.